Shalom a todos. Vamos começar a leitura do Evangelho de Marcos, para a honra e glória do nome de Jesus, que Ele nos ajude. Marcos é um evangelho melhor para ser pregado para os gentios. Até os chamados cristãos evangélicos hoje precisam ouvir o evangelho de novo, porque muito deles nem conhecem o evangelho. Então Marcos é bom para tudo, é bom para quem não conhece e para quem diz que conhece, mas também não conhece. Então vamos começar a leitura com a graça de Deus do Evangelho de Marcos. Ele tem uns capítulos bem grandes. Então nós vamos dividir os capítulos. Vamos fazer a leitura pela Bíblia de Jerusalém, uma que eu peguei na internet. E aqui começa falando o seguinte, Marcos 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Aqui já está falando do João Batista. João Batista, essa profecia foi para João Batista, ok? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Gente, é tão gostoso ler a Bíblia no português, vocês não têm ideia. Quando vai ler hoje vai ler no italiano, gente, não é fácil. Mas lá em Isaías estava escrito, viu, gente, ó. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, seus caminhos, suas estradas. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo ele não começa pela água, o batismo ele começa pelo arrependimento, ok? E muitas pessoas são batizadas de forma errada. Porque não tem arrependimento. Se não tiver batismo, primeiro tem que ter arrependimento. Depois que vai para a água. Vamos continuar a leitura. E iam ante ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Tem igrejas que elas são pior que a igreja católica. Sério, tem muita coisa da igreja católica que eu não gosto, principalmente a veneração a santos, isso aí eu não concordo. Porém, a gente fala muito também da igreja católica que batiza criança. Porém, tem muitas igrejas por aí, que veio da linha protestante, que batiza pessoas sem a pessoa ter arrependido. E tá errado, gente. Tá errado. Batizar uma pessoa sem ela ter arrependido dos pecados, mudança de vida. Fazer isso, gente, é pior que batizar criança. Pode ter certeza disso. É pior do que batizar criança. O batismo, a primeira coisa do batismo é arrependimento. Se a pessoa não tem arrependimento, se ela não quer realmente mudar de vida, seguir a Cristo, não é colocando ela dentro do tanque de água que ela vai ficar santa, não, gente. Não vai. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Deus seja louvado. Ok? Então João estava batizando ali. Ó, ia ante ele toda a região da Judéia. Judéia, gente. Judéia é onde é Palestina hoje. Mas o nome é Judéia. Porque era da tribo de Judá, ok? Ia ante ele toda a região da Judéia. E todos os habitantes de Jerusalém. Jerusalém é a casa de Davi. Morava ali. Os descendentes, né? E ante ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Okay? Confessando seus pecados. Tinha que confessar pecado, mas confessar e abandonar. Não é confessar da boca para fora. Não é dizer eu me arrependi e não arrependeu nada. João pegava firme. Hoje em dia a pessoa fala 100 mil pessoas foi batizada. Mas nem sabe se a pessoa era convertida.
Nem sabe se a pessoa se arrependeu, nem sabe. Muitas delas nem sabem o que é arrependimento. Para quê, gente? Para fazer número. Vocês acham que isso diante de Deus é válido? Não é. Não é válido diante de Deus. Batizar 100 mil pessoas para fazer número se a pessoa não se arrependeu dos pecados. Se elas vão continuar fazendo a mesma coisa que elas faziam sempre, não mudou nada. Oh, Senhor, ajuda-nos. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E gafanhoto aqui, gente, diz que não é o bicho não, viu? Porque o gafanhoto era considerado impuro. Gafanhoto aqui não é o bicho que nós conhecemos como gafanhoto. O gafanhoto aqui era uma planta que parecia um gafanhoto, que tinha uns frutos parecidos um gafanhoto. Pesquisa, tá? Eu já fiquei sabendo, por isso que eu coloquei aqui. Por isso que eu estou falando. E proclamava depois de mim, João proclamava, e proclamava depois de mim vem o mais forte do que eu, e de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Olha aí, olha João pregando que depois dele viria Jesus de Nazaré. E o povo ali em Jerusalém respeitava João, mas não respeitava Jesus. Vamos continuar a leitura. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem pregou primeiro sobre Jesus, ali foi o próprio João, que muitos gostavam dele, mas não aceitaram Jesus. Okay? Vamos continuar? Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Até o Senhor Jesus foi batizado, viu, gente? E ele não tinha pecado nenhum para se arrepender, porque ele não pecava. Deus seja louvado. Vamos lá. E logo ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. O Espírito é uma pomba? Não, gente, o Espírito não é uma pomba. Veio parecendo uma pomba em forma de uma imagem de uma pomba. Mas lá na Pentecostes veio em forma de língua de fogo. Ok? Vamos lá. Porque as pessoas gostam de fazer imagem. As pessoas gostam de fazer imagem. Tudo é motivo para fazer imagem e se prostrar. Vamos lá. E logo ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. Até Jesus de Nazaré, ok? E uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ok? Após o batismo, as coisas têm que ser na ordem correta. Arrependimento, batismo, provação, para depois ir pregar o evangelho. Hoje as pessoas fazem tudo o contrário, né? Depois não sabe porque tem tanto escândalo nas igrejas. Não sabe porque tem tanto pastores e pastora em pecado na igreja. Porque não passa pelo processo que o Senhor Jesus passou. Não tem arrependimento. Não tem mudança de vida. Vai lá, batiza. Não é aprovado. E já coloca no ministério porque fala bonito. Ou porque é famoso, ou porque é artista. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus, do engano dessa terra. Ok? Então, quando ali depois que o Santo Espírito veio ao Senhor Jesus em forma de pomba, também teve uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então ali a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. E as pessoas negam isso. Negam que não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não fico com as pessoas, eu fico com o que a Bíblia diz. Vamos continuar lendo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito veio, pousou sobre ele e ele falou: e agora foram os dois para o deserto. O Senhor Jesus e o Espírito que veio ante ele. Espírito Santo, viu? Foi o Espírito Santo que veio ante ele. E ele esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Satanás, ou Lúcifer, ou diabo, porque
Esses negócios de nomes aí também eu não vou discutir não, gente. Tem muitos nomes. Ok? E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado. Satanás é Satã, que significa o adversário de Deus, o adversário do Filho de Deus, ok? E vivia entre as feras e os anjos serviam. Os anjos estavam servindo o Senhor Jesus ali no deserto, porque ele estava entre as feras, ok? Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, como as coisas de Deus é perfeita. Vamos parar por aqui. Olha como as coisas de Deus é perfeita. João Batista veio e fez a parte dele. O Senhor Jesus, Filho de Deus, não tinha pecado nenhum, mas batizou e ainda foi provado no deserto pelo pior inimigo que existe. Ele foi provado 40 dias. Era preciso os anjos servir, cuidar dele ali, para as feras não matar ele. Ok? E quando ele volta dali, João tinha sido preso, João Batista, nosso querido João Batista, que anunciou Cristo, o maior profeta do Velho Testamento, João Batista. Pena que não tem nenhum livro escrito por ele. Se tem, diz que é apócrifo, mas enfim, vamos seguir em frente. Aí, João Batista foi preso por denunciar o adultério de Herodes, porque quem prega a verdade tem que estar preparado. Deus seja louvado, ajuda-nos, proteja-nos, Senhor Jesus, envia teus anjos para estar conosco e com nossos familiares, em nome de Jesus. E aí o Senhor Jesus começa a pregação dele, depois de todo aquele processo. E qual foi a pregação do Senhor Jesus? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, cuidado com quem não prega arrependimento. Cuidado com quem não passa pelo processo de ser provado e já vai sair por aí pelas igrejas pregando. Cuidado, cuidado. Por isso que tem muitos falsos pastores. Que o eterno Deus nos abençoe. Até a próxima. Shalom. Vá lá no meu... Os vídeos vai lá para o meu YouTube, Bíblia Diária Helena. Compartilhe e leia o Evangelho, porque Jesus está voltando e o povo que diz que é evangélico não conhece o Evangelho. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.